Bom, pessoal, são 19 horas e 2 minutos. A gente já deu um tempinho para o pessoal, né, conseguir se localizar aí nos links e nas salas. E até em respeito a quem chegou no horário, vamos começar, né? Gostaria de dizer, então, que é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Neste terceiro dia da nossa semana acadêmica, né? Que mudou de nome esse ano, né? Era a antiga SEBP, Semana das Engenharias da Pedra Branca, e que agora se chama UE, né? Dando uma sacrificada na gramática, né? Mas para ficar bonitinho, como diz o pessoal do marketing, né? Virou a UE, a Unisul Engenharias, porque ela abarca um número maior de unidades, né? A Unisul ela cresceu muito nos últimos 2 anos. Nós temos unidades espalhadas em mais cidades, em mais unidades então são vários cursos espalhados aí pelo estado. E a gente vai ter o prazer hoje, então, de conversar com dois especialistas da Maquinica, né, que já é parceira nossa de longa data, já participou de outros eventos nossos, né, antigamente de modo presencial, quando ainda nos era possível fazer isso. A gente espera que no ano que vem a gente consiga fazer esse evento presencial e não mais online, né, pelo menos com parte do pessoal lá na universidade. A palestra que vem da Maquinica hoje para a gente, ela fala de hardware para manutenção preditiva, e quem vai estar conosco hoje aqui são o Gustavo e o Lucas. Tá? Apenas para fazer uma breve apresentação do Gustavo, ele é graduado em Engenharia Elétrica, né, pela Universidade Federal de Viçosa, ele tem mestrado em Engenharia Elétrica aqui pela UFSC, ele tem formação técnica profissionalizante pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, tem experiência em processamento de sinais através de projetos desenvolvidos em laboratórios de pesquisa em várias áreas, implementação de sistemas de automação de processamento de sinais, máquinas no contexto de análise de vibração, análise de dados, ou seja, um currículo gigante aqui, né? O Lucas, ele é engenheiro eletrônico, ele é graduado aqui pelo IFSC, e é outra fera aí envolvida em desenvolvimento de experimentos, firmware, hardware, validação de protótipos, ou seja, o núcleo aí do que a Maquinica se propõe a fazer. Bom, pessoal, feitas as devidas apresentações, a palavra aí está com vocês. Boa noite. Primeiro, eu queria, claro, agradecer ao professor Anderson pelo convite, né, e pela Unisul para estar disponibilizando esse espaço aqui para a gente conseguir trocar informação, né, que é o mais importante. Eu sou o Lucas, como o professor já mencionou, sou engenheiro eletrônico, eu trabalho na Maquinica desde 2019, participo aqui do Support and Development, né? A gente trata com diversos produtos eletrônicos, vários projetos, e o que a gente vai apresentar hoje é parte da nossa área de IoT, né? De internet das coisas e de AI, e ter todo o know-how da Maquinica. E Gustavo, pode se apresentar o resto? Oi, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo bem por aí? Sim. Legal. Eu sou Gustavo Mourão, como o professor pontuou. Eu tenho formação em elétrica, né? E também mestrado na área de elétrica, e faço também parte do grupo de suporte e desenvolvimento da Maquinica, e é um prazer aí estar contribuindo na acadêmica de vocês. Quiser passar, Lucas? Então, a gente vai dar um overview antes de iniciar em relação à atuação da Maquinica e por que a gente está aqui, né? Então, dar um overview em termos de onde viemos e para onde vamos, né? Então, a Maquinica ela iniciou em 72 as operações em Yokohama. Basicamente era em desenvolvimento e em distribuição de semicondutores, e hoje, né, é o maior distribuidor de semicondutores no Japão. Tem mais de 80 escritórios na Ásia, Europa e América do Norte, América do Sul, 3.400 funcionários. Grande parcela desses 3.400 são engenheiros, então o core da Maquinica é desenvolvimento também, né? Além de distribuição, está bem consolidado.
No Brasil, está presente desde 2012, através da Maquinica DHW, receita de 2020 em torno de 5 bi. E para onde a gente vai? Né? Hoje a gente está com a atuação bem forte em termos de oferecer ao mercado soluções de ponta no que diz respeito a IoT e AI, trazendo soluções prontas, assim como soluções customizadas, né, em virtude da demanda do cliente. Isso aí. Em termos de escritórios físicos que temos no Brasil, basicamente 3. Temos o escritório em São Paulo, em Joinville, onde tocamos uma frente específica em Smart Cities, e o escritório principal, nossa base, é em Florianópolis. Hoje eu estou em Joinville e o Lucas está no SDG em Florianópolis. Uhum. E para onde vamos, né? Trazendo toda essa história que foi explanada anteriormente, basicamente tem 3 frentes, né? No lado direito ali, que a Maquinica provê soluções. Então, tem as soluções de IoT e AI, uma delas à frente que a gente vai apresentar hoje, a Inspire, além de soluções prontas também de AI. Por outro lado, também, em virtude de demandas pontuais de clientes, a gente desenvolve soluções específicas de hardware e firmware, né? Através do grupo de desenvolvimento e suporte, que é onde o Lucas está. E também para dar suporte a toda essa questão de necessidade do cliente frente à compra de componentes, em função das necessidades deles, também temos à frente em distribuição. Né? Então, distribuímos aí Expressif, Giga Device, uma série de produtos no nosso portfólio. À esquerda ali tem essa questão que eu citei anteriormente, as soluções de IoT e AI que provemos ao mercado, distribuição inteligente, então, a parte de distribuição de semicondutores que hoje em dia tem se falado muito em termos de falta de componentes no mercado, temos uma rede logística bem interessante e além disso, os 3 pontos que aqui à frente que a gente está, que eu estou aqui, que é o Joinville, atua mais fortemente, tem o Centro de Excelência HPC e AI, que o objetivo é trazer tecnologias e, eventualmente, também prover algumas soluções pontuais no que tange AI, especificamente, e High Performance Computing. E no Perini City Lab, o Perini é um parque industrial aqui no norte do estado, em Joinville, é o maior parque industrial da América Latina, e aqui a Maquinica está tocando um projeto frente à Smart City, então tem um projeto de cidade inteligente que está sendo desenvolvido aqui. Além disso, o SDG, onde o Lucas está ali, que a base de desenvolvimento, né, da Maquinica está dentro do SDG, onde todo o corpo técnico está inserido ali. Bom, hoje o assunto principal vai ser a manutenção preditiva, né? E eu vou começar falando de algumas tendências do mercado, né? Começando a explicar o que é uma manutenção preditiva e em que mercado, que áreas que a gente vem trabalhando, né? Como corporação. Então, a gente tem o que é a manutenção preditiva, né? A gente tem 3 tipos de manutenção. Alguém se arrisca a dizer o que é a manutenção preditiva? Poderia falar um pouquinho? A manutenção preditiva, eu digo que é a mesma coisa que o médico faz quando manda fazer exame, né? Uhum. Ele quer profiláxica. Os sinais ali para ver como é que está a coisa, se está tudo bem, não mexe. Uhum. É como fazer um check-up, né? É isso aí. Basicamente. Então, a gente não dá para falar de manutenção preditiva sem mencionar as outras 2, né? Temos a manutenção corretiva, por exemplo, quando tu faz a manutenção num carro, tu pode andar com ele até ele quebrar, por exemplo, um amortecedor, tu pode ficar com ele na mão durante uma viagem, porque ele já estava vazando óleo há um tempo, já estava apresentando fadiga, e daí tu só troca quando quebra, tu não faz nenhum tipo de manutenção, né? É só a corretiva, quando quebra, troca. E isso tem alguns problemas, né? Isso pode gerar desgaste
em outras peças. Isso, tu não sabe quanto que tu vai gastar quando der um problema, tu não sabe quando que vai dar um problema, então tu não tem nenhuma previsibilidade. E temos a manutenção também, a preventiva, que basicamente tu tem lá, por exemplo, do teu carro. Tu tem o manual e tu tem de quanto tempo em quanto tempo tu troca cada peça. O amortecedor ele tem uma vida útil média, a vela, correia dentada, todos os componentes têm uma vida útil média e tu tem que fazer a manutenção preventiva para te poder não ficar na mão quando tu precisar de usar o carro, né? Isso também para uma fábrica. Uma fábrica, dificilmente a gente vai ter, não vai ter um plano de manutenção preventiva, porque a fábrica não pode parar do nada, porque isso interrompe uma série de linhas, né? Uma série de produtos. Se tu interromper uma parte, a outra vai sofrer com a falta ou com excesso de algo que tu não está consumindo. Então, isso gera muita perda para a indústria. Então, toda a indústria atua geralmente com a manutenção preventiva, né? Só que isso tem um outro problema também, que tu acaba subestimando, muitas vezes, a vida útil de determinados componentes, né? De determinados equipamentos. Tem que fazer preventivamente, porque deu aquele tempo, às vezes não tem uma avaliação do que está acontecendo com o carro, ou uma fábrica, um motor, algo do tipo. E temos a manutenção preditiva, que é exatamente ali o que o professor Silvio falou, né? Que é tu buscar métricas, buscar sensoriar, buscar o máximo de dados que tu consegue de um equipamento, de um motor, de um amortecedor, por exemplo, para conseguir preditivamente trocar ele quando ele estiver começando a apresentar sinais de fadiga, né? Prolongando a vida útil dele e ainda assim deixando uma margem para você conseguir atuar sem paralisar a tua fábrica de uma hora para outra. Então, isso que é a manutenção preditiva, e é por isso que a gente tenta buscar ela, que ela vai tentar ajudar a economizar tempo e dinheiro, e isso voltado para a fábrica é algo muito importante, né? Outra palavra-chave também que a gente trabalha é a IoT. Todo mundo já teve contato, o pessoal que já é mais ligado em tecnologia sabe o que é IoT. E também tem o Industrial IoT, né? Que é trazer todos os benefícios da internet das coisas para o chão de fábrica. Então, tu pode gerenciar isso, ter um cérebro central gerenciando toda a tua fábrica, todos os componentes que fazem a sua fábrica entregar o produto e dar certo, centralizado. Então, com isso a gente ganha um aumento de eficiência, né? Porque a gente tem o controle de tudo, tem a redução de erros imprevistos, visto o sensoramento, e tem também o aumento de segurança, né? Que não vai deixar ocorrer os erros, né? Outra coisa também que está bastante em alta é o Edge Computing. O que é o Edge Computing? É quando você tem uma série de sensores, tem câmeras, sensor de vibração, sensor de temperatura, uma série de métricas que você está captando de um determinado equipamento. Você tem 3 opções ali com a imagem para calcular isso, né? Para determinar que ações você vai fazer. E todas elas têm uma ou outra vantagem, né? Tem o Cloud Computing, que basicamente você faz todo o sensoriamento e manda para uma nuvem. Isso tem um ganho, porque lá em cima tu tem um computador central, que geralmente pode ser a mais forte, mas também tu tem
muita perda, tem que mandar muito dado, geralmente cru, né, pela internet. Isso consome banda. Também tem alguns outros desafios de segurança, né, porque tu não pode mandar vídeo de um chão de fábrica sem estar criptografado via internet, né, porque tem toda uma questão de LGPD e tu pode sofrer no meio desse caminho. Então, o que muitas vezes a gente busca ali é o Edge Computing, que é computar isso direto na borda, direto onde a gente faz a aquisição. Então, juntamente com o sensor, a gente vai ter um computadorzinho, digamos assim, né, um processador, que vai conseguir extrair aqueles dados e extrair só a informação que a gente precisa daquele processo, sem ter que consumir banda para enviar esses dados cru para a nuvem e sem ter todo esse custo. Então, o Edge Computing ele aumenta a segurança, por isso que não tem que trafegar todos esses dados pela rede. Ele tem também uma boa escalabilidade, porque está enviando poucos dados via internet, então o teu cérebro central lá pode ser menor e o teu processamento em si vai estar lá embaixo. Ele tem velocidade porque ele está captando os dados e tratando logo ali. Então, ele não precisa enviar isso pela internet para lá em cima ele dizer que precisa tomar tal atuação para depois você ter que voltar. Então, ele tem um tempo menor e ele é mais seguro nessa parte se eu tenho que fazer alguma atuação, né? Se eu tenho que atuar na fábrica, se ocorrer algum erro crítico, se eu tenho o Edge Computing, eu consigo atuar isso de forma bem fácil, né? E com isso, a Maquinica, visando a gente englobar tanto a manutenção preditiva, o IoT, né, que é a internet das coisas para fábricas, e o Edge Computing, foi desenvolvido pela Maquinica Japão, a SenseSpider, que é o nosso hardware de computação em borda, e ele já tem todos os sensores de aquisição, né? Então, ele é uma plataforma modular, que tem um processador, um Cortex rodando Linux, juntamente com o FPGA, que faz toda a parte de aquisição e gerenciamento dos sensores, né? Para a gente conseguir fazer a computação na borda, isso no conceito ali de IoT, integrando isso com a internet, enviando isso depois para a nuvem, né? Só para a gente ter um dashboard e conseguir acompanhar isso tudo globalmente e no intuito da manutenção preditiva. Então, aqui tem mais uma característica da SenseSpider, né? Um apanhado, que é um terminal de registro de dados, de computing, que faz toda a aquisição e tem a capacidade de usar AI, né? Inteligência artificial, justamente porque a gente tem a parte de um Linux, né? Já embarcado, então a gente consegue usar AI também com Python e englobar isso tudo com todos os protocolos de comunicação que são padrões na indústria, né? O diagrama de funcionamento é basicamente esse do SenseSpider. A gente tem toda a parte de sensoriamento ali, com os módulos. Então, ele é uma plataforma modular, que a gente consegue ter sensores de vibração, temperatura, e a gente consegue calcular isso na SenseSpider e já ter um feedback. Ali a parte do feedback pode ser diretamente pela SenseSpider, sem precisar de enviar isso para a nuvem, né? Às vezes a internet ela caiu, às vezes essa parte pode não ser tão confiável, então a gente tem sempre o registro ali na SenseSpider, na Edge, e faz toda a parte de cálculo. E depois a gente tem o front-end, né? Que é onde a gente
consegue colocar várias SenSpiders, vários sensores e conseguir acompanhar isso tudo de um lugar centralizado na fábrica, para gente conseguir acompanhar teu processo por internet, uma página web, por algo do tipo, né? Então, aqui também, a SenSpider, ela coleta as informações dos equipamentos e sensores e pode fazer o processamento usando a linguagem Python, né? Usando Python, todas as ferramentas de IoT, de internet das coisas, que estão disponíveis na linguagem que eu acho que todo mundo aqui que já programou, já ouviu falar de Python, sabe que é uma linguagem bem fácil, bem tranquila, e bem poderosa nessa parte de AI, de inteligência artificial, né? E fazendo isso tudo rápido, na borda, sem estar dependendo de internet ou de outro dispositivo. Então, aqui tem mais as características técnicas, né, da SenSpider. Ela é compatível com trilho DIN, alimentação ali 12 volts, e tem, basicamente, ela se destaca por ter os módulos aqui, os módulos de sensores são intercambiáveis, então, se eu precisar de 8 sensores de vibração, eu consigo colocar 8 sensores de vibração para otimizar o meu número de SenSpider. Se eu tenho que monitorar 3, 4 motores elétricos, eu consigo fazer isso. Também tem sensores de tensão, sensores de temperatura, corrente. Então, a modularidade é um grande pró da SenSpider, é uma grande característica do nosso dispositivo. Tá, e aqui tem a apresentação dos sensores, né? Como eu tinha falado, a gente tem ali o sensor de vibração, que cada sensor, cada módulo, ele comporta dois módulos EPE, né? De sensor de alta frequência, de 48 kHz. Isso para frequência da mecânica é bem alto. E também tem os sensores de tensão e de corrente, que tem uma resolução bem alta e são muito úteis para mensurar várias grandezas, né? Tem algumas funcionalidades adicionais, tem entrada de trigger, né, para fazer aquisição, a saída de alarme, se ele precisar atuar, desligar determinada máquina, caso aconteça um evento não planejado, né? Então, ele consegue proteger, fazer uma parte de segurança de uma máquina, de um motor, de algo, se algo sair do normal. Então, é um dispositivo também de segurança. Na parte de hardware, tem um Cyclone 5, um SoC, que é um FPGA mais um Cortex A9, que roda esse Linux. E daí o FPGA, que é um produto forte da Macnica, né? A gente é especialista em FPGA, a gente é distribuidor Intel, distribuidor da Altera. Então, ele engloba o FPGA e faz toda essa parte de sensoriamento, né? E daí tem todas as características do hardware ali, RAM, memória, interfaces auxiliares, né? Uma porta internet e o software que ele roda um Linux embarcado ali. Então, tu consegue fazer tanto acesso por SSH, controle serial, então consegue fazer tudo remoto nessa ideia de internet das coisas, né? Daí agora eu pedi para o Mourão continuar com a parte de aplicações aí, que ele é especialista e costuma tocar os projetos com os clientes, né, Mourão? Vamos lá. Tu pode desabilitar o compartilhamento? Posso. Foi? Antes de eu começar, acredito que vocês estão vendo aí na tela a SenSpider aqui do lado, do meu lado esquerdo. Então, aqui do lado esquerdo, a SenSpider está na mesma rede que a máquina que eu estou falando com vocês aqui. Então, que o Lucas ilustrou antes, né? A gente tem ela é totalmente modular. E pelo fato dela ser modular, facilita muito do ponto de vista de
entregar algo e agregar algo ao cliente final. Então, por exemplo, aqui, trazendo para a aplicação prática e depois a gente traz o contexto da vantagem e do que pode ser usado, né? No caso específico aqui, a gente tem uma C-Spider com 2 módulos de vibração, com entrada e EPE. São entradas com frequência de amostragem de 48 kHz, então o espectro aqui vai até 20, vai lá, 22, 24 na verdade, né? E a gente tem aqui um IEPE, um acelerômetro, acoplado ao canal 1. Cada módulo tem 2 canais. Por outro lado, a gente tem outros 2 cartões aqui. Um cartão referente à entrada, como o Lucas explicou, né, 0 a menos, que abrange de menos 10 a 10 volts, então tu pode colocar sensores de 0 a 5 volts ou 4 a 20 mA, que é muito comum em indústria, né, sensor capacitivo, indutivo. E aqui também tem o cartão para termopar, então além do acoplamento via IEPE, a gente está com um sensorzinho de termopar tipo C aqui. Esse é o setup que a gente vai testar. Como roda o Linux, eu coloquei na mesma rede, eu consigo acessar, como o Lucas pontuou, via SSH. Eu vou compartilhar a tela para explicar o que a gente vai estar demonstrando aqui. Vocês podem ver minha tela? Sim. Legal. Em termos de aplicação, como o Lucas tinha pontuado e está no slide que a gente vai voltar, pelo fato dela ter essa questão de modularidade, de sensores de vibração, ela é amplamente aplicada em termos de monitoramento de máquinas rotativas, tem uma aplicação bem grande, né, especialmente, por exemplo, em a avaliação de vida ou geralmente tem ROI, né? Remaining Useful Life de máquinas elétricas, então, ou máquinas rotativas, porque pela vibração tu consegue analisar pelo espectro se a tua máquina está com desbalanceamento ou está com um mancal desgastado, tudo análise de vibração. Mas pelo fato de ter também entrada IEPE, permite também a questão de integração de microfones. Então, uma aplicação que, porventura, tem necessidade de integrar algo através de microfones, também é possível. Então, dado isso, o que a gente vai demonstrar que é o seguinte, temos a SenSpider ela é integrada através de um protocolo com uma interface de um parceiro nosso. Então, para dar um status, né, existe um IP, que essa máquina, dado que ela está na mesma faixa de IP da máquina que eu estou conversando com vocês, ela está com IP 192.168.1.99, acesso à interface de configuração da SenSpider. Quando eu venho em sistema, ela me dá uma ideia geral de protocolos que eu habilitei para comunicar com as aplicações que eu quero enviar dado. Então, aqui, por exemplo, eu estou comunicando via protocolo MQTT, que é um protocolo que tem, por natureza, ter um payload bem baixo, né? Então, aquilo que o Lucas comentou no que diz respeito à computação de borda, é aí que é a grande vantagem, né? Então, se tu faz o processamento local e trafega a informação com um protocolo cujo payload é bem baixo, tu ganha em termos de custo quando tu vai instanciar, por exemplo, uma aplicação em uma AWS, em uma Azure, por exemplo, né? Geralmente o consumo é medido em função do número de bytes que tu está trafegando, então se tu está usando um protocolo com um payload baixo, porventura tu vai gastar menos, né? Trafegando dado. E aqui é um exemplo de aplicação, então a gente está integrando a SenSpider com uma plataforma via protocolo MQTT, então aqui a gente vê, em termos gerais, né, as configurações de trigger, igual o Lucas comentou, se está fazendo amostragem, quanto tempo de amostragem, se é acionamento por trigger ou não, como eu comentei, se eu quero algum alarme ou não quero algum alarme, informações de log eu também tenho acesso aqui. E em termos de configuração de cada cartão, eu venho em configurações e interface de cartão. Como eu disse, essa SenSpider está hoje aqui na demonstração, né? Estou usando somente 2 canais, então observe que eu tenho 4 canais.
2 sensores por canal. Então, aqui eu configuro, né, facilmente configurável vibração no canal 1, taxa de amostragem 48, configuro o ganho, e no slot 4 eu tenho um termopar tipo C, também consigo configurar o ganho dele. E em processamento é onde eu configuro o meu tópico, né? Geralmente MQTT tem um tópico, né? Cada protocolo tem um paradigma, né? Então esse cara aqui tem o tópico e tem o subscriber, né? Então aqui é o tópico onde eu estou me inscrevendo. Tá? E aí eu estou mandando a informação para esse tópico, que é o nosso parceiro, com IP lá da instância dele, que é esse IP aí. Mas eu posso enviar dados com outros protocolos aqui. Então, por exemplo, eu poderia escolher WebSocket, poderia escolher Modbus TCP, e aí a gente está enviando dado aqui de uma aplicação que está rodando nela, que simplesmente calcula o valor RMS do acelerômetro. Aí, à medida que a gente caminhar para a aplicação, a gente entra mais detalhes. E também a gente está enviando no canal 7 a temperatura para um outro tópico, né? Então, pois bem, feito essa configuração, a maneira como envio o dado, qual protocolo, eu posso linkar aqui em maintenance a questão de também, né, configuração de acesso à API, password para acesso ou não a SenSpider, toda a parte de configuração é feita através dessa interface que vem instalada já na SenSpider, bem fácil de manusear. Pois bem, feita a configuração através dessa plataforma que vem na SenSpider, a gente parte para como é que o dado está chegando para esse caso específico, né? A gente está usando a plataforma de um parceiro nosso, e o que a gente fez aqui a título de ilustração, o cliente optou por construir um dashboard que tem a vibração e RMS no canto esquerdo. Então, à medida que eu vou batendo aqui, né, é um sensor que não é triaxial, ele só mede vibração em um eixo, ele me dá o valor médio. Estou colocando o valor médio aqui, foi só a título de curiosidade, da vibração que eu estou batendo no acelerômetro aqui, IEPR, e aqui no gráfico tem a variação em tempo real desse dado calculado, né? Então, o dado é enviado em pacotes com payload bem baixo, que é MQTT. Então, do ponto de vista de aplicação, é muito bom, porque a gente está mostrando aqui o sinal numa frequência muito alta. Se eu fosse enviar o espectro em a banda inteira, o custo para manter a aplicação seria muito alto, né? Então, só manda o valor RMS que já é suficiente para a aplicação. E embaixo a temperatura que a gente colocou, aqui está a temperatura, está um pouco descalibrada por causa do ganho, mas a temperatura é enviada a cada 30 minutos. E aqui é um exemplo de integração que a gente fez com a plataforma da SenSpider, né? Novamente, configurando a questão do software de configuração com a aplicação. E a vantagem é que ela é modular, né? Além de ser nessa questão de modularidade quanto aos cards em si, é facilmente conectável em qualquer plataforma que o cliente quiser, desde plataformas proprietárias, como essa que a gente mostrou, até plataformas open source, por exemplo, Grafana. Existem outras no mercado também, Metabase. E, em termos gerais, esse é um exemplo prático assim, de aplicação, de integração da SenSpider. Ô, Lucas, se tu quiser voltar para a apresentação, por favor. Então, em termos de aplicação, né, é isso que a gente comentou, sensores triaxiais para a questão de monitoramento de motores, turbinas, elevadores têm motores, então também é bastante usado em aplicações em elevadores. No Japão a gente já tem algumas rodando. Embarcações também, que são motores a diesel com uma potência bem elevada. Monitoramento em mancal, né, desgaste de mancal, desbalanceamento, muito usado. No próximo slide, a gente sintetiza, é um resumo assim, do que a gente acabou de demonstrar, né? Tem dois sensores em 2 canais aqui na SenSpider.
essa Raspberry está com conexão à internet, está na mesma faixa de IP, envia o dado via MQTT, payload bem baixo, processamento sendo feito na SenSpider e enviando para um dashboard proprietário nesse caso, mas é plugável com qualquer plataforma. É isso. Acho que, do ponto de vista de apresentação, a gente agradece aí e deixamos em aberto aí qualquer dúvida, né, Lucas? Sou Silvio ali. Eu tô gritando aqui. Eu só queria orientar assim, nós temos a maioria aí dos nossos ouvintes aí são estudantes que estão iniciando talvez a universidade, né? Uhum. Para eles verem assim a importância, né? Eu estou muitos anos já dentro da indústria, que às vezes a gente diz assim, né? Na engenharia não tem nada caro, nada barato. Só tem coisas que são viáveis e tem coisas que são inviáveis, né? E a importância que é monitorar, né? Colocar sensores e saber, né? Porque nada pode parar, absolutamente nada, né? Às vezes na nossa casa para um liquidificador já é uma tragédia, né? Uhum. No processo industrial, isso aí é muito preocupante. Então, é uma vaga que tem para o engenheiro, para o técnico, o tecnólogo, dentro da instalação industrial, essa questão, às vezes, às vezes, desenterrar a tragédia ali, né? De consertar, de fazer funcionar, que é a manutenção corretiva que é muito dispendiosa, muito difícil. E, como eu falei, a questão do exame médico ali, né? Se o médico sabe que tem uma doencinha lá, que essa doencinha vai agravar, dá um comprimido, faz um tratamento preventivo, vamos dizer assim, e aquela doença não vai se manifestar. Então, ao estudante, sim, dizer, né, a importância disso tudo que vocês estão falando aí, dessa parte financeira, essa parte viável, importantíssima, né? De que, assim, quando se pode monitorar, quando se pode saber antes de acontecer, né, de uma forma bem saudável, né, através de equipamentos, através de software, etc., né, sensores, né, e às vezes desenvolvem sensores especiais, acredito que vocês devam fazer também alguma coisa específica que não seja de temperatura, que não seja de vibração, né, que antes falasse ali desbalanceamento, rolamento, etc., né, o final de vida, determinados momentos. Então, a importância disso para o ganho financeiro de uma organização, para a manutenção dos seus ativos, né? Então, é um negócio muito moderno e que tem bastante campo de aplicação futura em todas as áreas, né? Nós temos muitos alunos aí da engenharia civil também, da engenharia química, engenharia elétrica, produção, etc., né? A Unisul está se preparando para ter engenharia mecânica nos próximos anos aí também. Então, é o campo de ação de futuro, dos futuros profissionais, né, nessa área muito importante, e essa é a importância disso que vocês estão demonstrando aí. Muito obrigado. Obrigado, professor, pela contribuição. Pessoal, aberto a perguntas também. Quem mais gostaria de bater um papo com o Lucas, com o Gustavo aí? Um momento importante, nem sempre a gente tem especialistas da área aqui conosco, né? Alguém teria algum questionamento? Bom, enquanto o pessoal pensa, deixa eu fazer uma pergunta também, um comentário, uma pergunta no sentido de tentar achar uma aplicação. É que assim, ó, quando a gente pensa em aplicações em indústria pesada, né, o Silvio é um sujeito que está na indústria há muito tempo, né? Eu estou mais acadêmico há muito tempo, saí da indústria, né, fazem alguns anos. Mas ainda na segunda-feira eu estava contando uma história, digamos assim, para os meus alunos, numa época em que eu trabalhei na indústria de cerâmica, né? E eu não sei se existe algum case de vocês nessa área, mas, por exemplo, eu trabalhei numa indústria lá em Cocal do Sul, né? Que fazia pisos e azulejos, e eu estava comentando com eles como era, isso já faz muito tempo, né? Mas como era bonito ver o sistema todo automatizado, né? E aí, inclusive, eu perguntei para os alunos se eles sabiam como é que fazia um piso, né? Que eu, na minha ignorância, quando eu entrei na empresa, formado na área elétrica, não entendia nada de piso, eu imaginei que piso, eu imaginava, né, até então,
que piso e azulejo era feito que nem telha, né? Com um pouco de barro, coloca ela numa forma e depois vai para o forno. E aí, quando eu entrei lá, me surpreendi que era areia, né? Era um pó atomizado, como eles chamavam, né? Era um pó que botava na prensa, prensava, dava formato, fazia biscoito, aquela coisa toda. Aí depois ia para o secador, passava no forno, depois, né, passava pela esmaltaria, finalmente ia para o forno final, onde fazia lá a queima do negócio, e tinha todo um sistema lá de monitoramento que visualizava o tamanho das peças, formato da peça, se a peça era curva, se a peça, né, era côncava, se era convexa, se ela tinha os tamanhos corretos, e tinha sensores ópticos que demonstravam se a cor estava dentro da tonalidade adequada, ou seja, havia um pacotão de sensores e processos que garantiam a qualidade do produto do início ao final. E um dispositivo como esse que vocês acabaram de colocar aí, ele entraria, né, nesse tipo de integração? Por que eu faço essa pergunta? Que lá já era automatizado? Era, mas, repito, já faz um bom tempo, e as coisas não conversavam entre elas, né? Ou seja, a prensa era toda bonita, toda eletrônica, mas ela não conversava com o setorzinho ali da frente, que era o setor da secagem. Da secagem não conversava com a esmaltaria não conversava com o forno. Então, assim, as poucas intervenções humanas que nós tínhamos no processo, basicamente eram pessoas que ficavam ali olhando, até disse que era um serviço chato, né? O cara passava o dia olhando para ver se estava tudo correndo bem. E ele fazia uma intervenção ou outra quando percebia que algo não estava legal. E aí, por exemplo, a prensa está funcionando normalmente, o secador está funcionando normalmente, a esmaltaria está funcionando bem, mas quebrou um piso na entrada do forno. Cara, o forno vai parar. Aí vai começar a acumular peças na esteira. Aí cada um dos operadores tinha que ficar atentos. E aí eu lembro que naquela época nós, com uma estrutura, digamos assim, meio caseira, né? Adaptamos sensores ópticos foi obra nossa, né, dos técnicos e engenheiros, adaptamos sensores ópticos nas esteiras que desligavam, né, faziam o papel do operador para ele não ter que ir lá e apertar o botãozinho da parada, né, automatizava essa parada. Mas eu imagino que com um dispositivo como esse seria interessante ou possível, né, perceber algum problema e fazer interligação. Antes de liberar de volta para vocês, tá? Uma outra coisa que aí entra na questão do sensoriamento, veja como a coisa ela envolve dispositivos que estejam eventualmente meio longe, tá? Que era o seguinte, por que eu contei toda essa história para os meus alunos hoje, na segunda-feira, tá? Porque nós tínhamos um setor lá nessa empresa que se chamava captação de pó, né? Por que captação de pó? Porque como trabalho com pó atomizado, tem poeira por ali tudo, né? Então, naquela época existiam algumas unidades que eram todas bonitinhas, limpinhas, como aquela em que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de trabalhar. E existiam cerâmicas que eu tive a oportunidade de visitar, que, cara, era um horror, né? Parecia coisa lá da época né? Da pré-história da indústria, né? Os caras empurrando o carrinho para dentro com a mão, a sujeira, a fuligem, a poeira. E naquela onde eu trabalhava tinha um sistema de captação de pó, que era feito por um único motor, que era mais alto do que eu. Tá? E segundo o pessoal que montou a fábrica na época, aquela era uma das peças, um dos elementos mais caros, tá? daquela indústria, porque era um motor gigante que aspirava o pó da empresa inteira. Então tinha um cara que ficava só olhando para o motor, para ver se ele fazia um barulho diferente, para ver se ele não estava roncando um rolamento, para ver se ele não acendia uma luzinha lá no painel, né? Então isso bem isso, Silvio, né? Esse negócio não está vibrando. Cara, eu tinha 3 sujeitos que se revezavam 24 horas por dia olhando para o motor. Então pensa que atividade profissional mais enfadonha, né? Sim, quer comentar, Lucas? não, deixa.
posso falar rapidinho? Então, professor, geralmente quando a gente tem na indústria assim, como o professor falou, tem várias máquinas que cuidam do processo. Essa parte, geralmente, o engenheiro se preocupa muito, então cada máquina faz o seu processo muito bem, né? Mas sempre tem um humano ali vigiando a máquina. Quem cuida da máquina? A nossa solução, ela entraria nessa parte. Está vigiando a máquina para saber se eu vou ter um problema nela daqui a pouco. Então, também com a parte do motor que o senhor falou, essa é a aplicação mais comum que tem para esse tipo de hardware, né? É para motor. Nessa indústria aí, dava para ficar uma pessoa, eles conseguiram colocar uma pessoa só para cuidar do motor. Mas a gente tem parceiros, né, que atuam com outros hardware que cuidam basicamente de motor. Pensa, tu tá numa usina eólica, não vai botar um sujeito lá em cima 24 horas, né? Não tem como. Então, tem essa parte também de acessibilidade, né? Uma máquina está disponível 24 horas por dia, não tem todos os problemas que pode gerar um encarregado, né? E geralmente a engenharia até agora, né? Até chegar à parte de indústria 4.0, não se preocupava tanto em quem cuidava das máquinas, né? Então é aí que a gente busca atuar com esse hardware, e com as soluções de IoT, de inteligência artificial. Moral? Sim, sim, não, é outro aspecto interessante que o professor comentou, pela característica do motor que tu comentou, parece que é um motor que tem um valor agregado bem alto, né? E o custo de manutenção preditiva versus o custo de manutenção corretiva é muito menor, né? Comparado, por exemplo, ao custo que tu gastaria para colocar um sistema de monitoramento. Então, o payback, né, que é o tempo aí para o sistema de monitoramento se pagar versus a máquina quebrar, ao invés de tu ter que dar manutenção, é muito baixo. Então, vale muito a pena tu colocar um equipamento para fazer um monitoramento preditivo, para tu fazer manutenções pequenas, né, só de, sei lá, troca de um óleo, coisas pequenas, do que tua máquina quebrar, um mancal, romper, sei lá, e tu ter que trocar uma peça bem mais cara, né? Então, o equipamento de monitoramento em si, ele vale a pena por conta do custo, né? O custo agregado da preditiva é muito mais barato frente à corretiva. Uhum. Silvio, não está se coçando aí para fazer nenhum comentário? Estamos ali vibrando a mão ainda há pouco. Oi? Não, eu estou tranquilo, eu estou olhando os alunos que estão assistindo, tem vários alunos da produção, meus alunos da gestão da manutenção aí e tal. Uma outra coisa que, assim, que eu acho que de repente vale a pena, e talvez vá na direção da gestão que o Silvio está falando aí, é o seguinte: se eu quiser saber hoje, por exemplo, numa indústria como essa que eu acabei de citar, onde é que a gente tem os maiores gargalos, onde a gente tem equipamentos individuais, que cada um cuida do seu pedacinho, que não geram relatórios, fica difícil de saber, né? Se é a prensa que quebra mais, se é a captação que quebra mais, se é a esmaltadeira que quebra mais, né? Então, inclusive até para facilitar a manutenção, né? Como é que eu vou fazer a manutenção? Onde é que eu devo focar a minha manutenção, né? Se eu não tenho dados, né, que possam ser compartilhados? Ou mesmo em máquinas idênticas, que eu vou usar de novo o exemplo daquela indústria, nós tínhamos 3 linhas paralelas que eram máquinas idênticas, mas que produziam pisos e azulejos diferentes, né? Às vezes um azulejo maior de um lado, um piso menor do outro, aquela coisa toda, né? E aí a gente acaba tendo, imagino eu, com equipamentos desses que são mais inteligentes, como você acabou de apresentar, a gente teria condições de ter dados estatísticos, informações, né, que poderiam ajudar nessa manutenção, né? Sim, quer comentar algo? Não, sim, com certeza a gente conseguiria colocar um humano para fazer todo esse relatório, né? Acompanhar essa máquina durante meses para conseguir ter alguma métrica, né?
porque é difícil tu conseguir acompanhar durante o dia e ver alguma coisa. Então, tu acompanhar a mesma máquina, ou máquinas iguais, e tirar informações dela, por exemplo, sabe? Uma tem uma folguinha a mais do que a outra, isso vai gerar uma vibração, vai gerar um ruído, talvez. Isso a gente pode sensoriar e comparando os dois, verificando a diferença durante o tempo, né? A gente consegue ver a deteriorização dessa máquina, então a gente conseguiria atuar nesse sentido, né? Queria comentar mais alguma coisa, Gustavo? Não, é isso mesmo. Além de quando tu faz o processamento embaixo, né, igual ela faz, o processamento de um sinal que a taxa de amostragem é muito alta e tu envia para um dashboard que o cliente final pode configurar da maneira que ele puder, facilita do ponto de vista de visualização e liga com o que o professor comentou, né? Porque se tu tiver um parque fabril que tenha, não sei, vamos colocar o mesmo número de talvez de sensores que a SenseSpider poderia, né? 8 máquinas, vai. A gente coloca 3 sensores por máquina. Então, suponhamos que a gente tenha 2 máquinas monitorando, ou 3, né? Sendo que uma máquina a gente usa só 2 sensores. Então, 3 máquinas sendo monitoradas, por exemplo, por um equipamento que a gente apresentou. Então, tu tendo esse conjunto de dados e mandando isso para um dashboard que o cliente mesmo possa configurar, facilita a gestão de um parque, né? Então, imagina tu ter, né? Permite, por exemplo, o cliente criar um dashboard considerando o dado processado na borda e, a partir disso, facilitar a visualização na manutenção que ele vai ter no dia a dia, né? Então, traz bastante ganho. Tratar esses dados também, né? Que é importante, porque, imagina, se a gente tivesse 8 sensores de vibração com amostragem de 48 kHz, para mandar isso para um AWS, ficaria com um custo praticamente, né? Ficaria muito caro. Não digo inviável, porque com certeza tem aplicações que valeria, mas o custo do hardware em si, né? Da gente estar calculando isso lá embaixo, porque tem ter um hardware forte para isso, é infimamente menor do que um AWS. Tu teria que pagar aquilo lá e seria um custo recorrente, né? Todo mês vai cair aquela AWS que tu está consumindo muita banda deles. Talvez a tua internet não seja tão cara, mas eles vão cobrar por isso, vão cobrar bem, porque eles ganham muito dinheiro com isso. Então, tem toda essa parte de logística, né? De pensar também a longo prazo, tem na indústria. Exato. Perfeito, perfeito, perfeito. Pessoal, alguma intervenção, alguma dúvida, algum questionamento dos alunos? Todos tranquilos? Olha, eu acho que vocês podiam ser professores, né? Eu sempre digo assim, quando tem dúvida, né? O professor acertou todas. Pessoal, então, se não há dúvidas ou intervenções nesse momento, me resta assim, agradecer pelo tempo e pela disponibilidade dos 3 colegas da Maquinica que vieram aqui, né? Porque não são só os 2 que estão palestrando. A Francine, não sei se ela está aí ainda escondidinha, mas ela estava também aqui nos acompanhando. E dizer que foi um prazer recebê-los aqui na Unisul, tá? Mesmo que virtualmente nesse momento. Já fica um convite para que no ano que vem, se as coisas todas correrem bem, a gente puder estar lá presencialmente. De repente, você levar algum equipamento lá para o pessoal dar uma olhadinha bem de perto, como já aconteceu no passado instante, tá? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Ficamos à disposição. Com certeza. Então, tá bom. Muito obrigada pelo convite, professor. Foi um prazer estar aí com vocês. Trazer um pouquinho do nosso dia a dia para a galera aí que está começando, está no meio do curso já. Perfeito. Quer dizer mais alguma coisa para o pessoal, Lucas? Só mais um recadinho, se eu puder abusar aqui. Sim, pessoal, tem bastante aluno aí, bastante pessoal interessado na área, né? O Gustavo ele está precisando de um colega que goste dessa parte de IoT, né? Então, se o pessoal aí quiser dar uma olhada lá no site, a gente está com uma vaga para essa parte de trabalhar com inteligência artificial, com Python. Dar uma olhada lá no site, mandar um currículo. A gente está precisando de um colega aí para o Gustavo. Desenvolvimento, né? Isso, desenvolvimento. Legal. Trabalhar com grandes players.
Show de bola. É isso. Bastante. Muito desafio legal aí. Beleza, então. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Boa noite a todos, bom final de semana.